Hoje é o dia 11 de 11 de 2018. E nós estamos estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. O nosso texto fica em Gálatas, capítulo 4, dos versos 16 a 25. Eu gostaria de ler alguns dos versículos desse trecho, só para introduzir brevemente uma outra questão que eu quero trazer para os irmãos. Em Gálatas 5,16 nós temos um imperativo. O imperativo é uma ordem, é algo que Deus está mandando, que diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito, andai no Espírito, e jamais satisfareis aos desejos, às concupiscências, aos impulsos da carne. Esse é o segredo da vida cristã. Paizinho amado, em nome de Jesus, me enche do teu Espírito, porque eu quero andar na tua vontade. Eu não quero fazer o que eu quero. Ele falou isso aqui na carta de Gálatas, um pouquinho mais antes, ali no capítulo 2, ele falou: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, mesmo depois que nós nascemos de novo, nós temos duas formas de andar: de acordo com o que eu acho, com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu quero, com a minha vontade. Ou isso chama andar na carne, ou eu posso andar no Espírito, em submissão à orientação do Espírito, uma orientação que ele traz através da palavra dele. Você ora, busca a Deus, Deus te orienta. Deus fala com você através da leitura da palavra, fala através de uma palavra que o irmão traz para você, ele te liga, ou na escola dominical, ou na pregação, ou num outdoor. Lembra, você? A gente passa em frente com o outdoor ali na Cristiano Machado com Silviano Brandão, né? Tem lá um versículo de Isaías lá, ó: buscar o Senhor enquanto é tempo. Hoje é o tempo oportuno. Sendo a palavra de Deus é o que interessa. E o texto prossegue: porque a carne milita contra o Espírito Santo de Deus contra a nossa velha natureza, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Quando a gente nasce novo, nós temos a mente de Cristo, nós já sabemos qual é de que é, mas para fazer, nós precisamos buscar a nossa capacitação em Deus. É Deus que nos capacita. E como é que eu sei se eu estou andando na carne, ou se eu estou cheio do Espírito e andando no Espírito? O Paulo nos dá aqui nos versículos que vão do verso 19 até o 23, uma lista com algumas obras da carne e a descrição do fruto do Espírito. Se você percebe que o seu procedimento, que a sua atitude, o seu sentimento, os seus pensamentos são caracterizados predominantemente por prostituição, inveja, ciúme, ira, discórdia, é sinal que você não está andando no Espírito. Se o seu procedimento, seus pensamentos, suas decisões são caracterizados pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, isso é uma evidência que você está andando no Espírito. Você está obedecendo a ordem, andar no Espírito. Porque, de acordo com 18, se sois guiados pelo Espírito, você já não está mais debaixo de uma ditadura. Você já não está mais debaixo de algo que te é imposto e que te condena. E no verso 24, pulando aí as obras da carne que a gente já estudou e os frutos do Espírito, a descrição que nós ainda vamos estudar, e os que são de Cristo, Gálatas 5:24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. É o que a palavra de Deus, em outro texto, chama de mortificação.
Mortificação. Esse é o X da questão. Esse é o miolo, é o ponto central da vida cristã. Nós temos uma velha natureza. Quando nós nascemos de novo, tipo assim, não ia ter nem ninguém pregando na praça, né? Porque os crentes iam ter subido. À medida que alguém nascesse de novo, põe, já pisca lá no céu. Mas Deus tem obras preparadas. Aí não tinha quem prega para alguém na praça. Mas vamos assim, né, hipoteticamente, ainda sobraram os crentes aqui por algum motivo. À medida que esses crentes iam pregando, os crentes que iam convertendo, as pessoas que iam convertendo, automaticamente já ia para a glória. Automaticamente já era dotado de uma natureza para não pecar mais. Mas o que Deus fez? Esse assunto é muito bem explicado lá em Romanos capítulo 6. Deus tirou o poder de manipulação que a velha natureza tem e nos fez nova criatura. Então nós já fomos livres da condenação do pecado, nós já fomos livres da consequência eterna que o pecado traz, que é a morte. Mas nós não fomos livres da presença do pecado. Nós ainda temos a velha natureza presente. Por isso que o crente ele pode andar tanto na velha natureza, como pode andar na nova natureza. O ideal de Deus é que nós andemos na nova natureza. Por quê? Porque Gálatas 6,8 fala que se você anda na velha natureza, você colhe corrupção. É a lei da semeadura e da colheita. Tudo que você planta, você colhe. Você não planta giló querendo colher manga. Você não planta laranja querendo colher melancia. Quando você planta alguma coisa, você já sabe o que você vai colher. Se você toma uma decisão baseada na ira, no ciúme, naquilo que caracteriza a carne, você vai colher consequências ruins. Mas, Gálatas 6,8 prossegue. Mas o que semeia para o Espírito colhe vida eterna. É algo que afeta o seu momento aqui agora, é algo que afeta a sua vida, é algo que afeta a vida das pessoas, é algo que afeta o reino de Deus, é algo que afeta o seu testemunho, é algo que afeta até a eternidade, porque isso vai ser avaliado lá no tribunal de Cristo. Então, isso que Gálatas 5:24 está falando aqui, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, quer dizer que, apesar de não estarmos livres da presença e da influência da nossa velha natureza, que busca nos afastar de Deus, porque a palavra fala em vários lugares, em Tiago, em Romanos, que a carne é inimizade contra Deus, até aqui mesmo em Gálatas fala isso. Nós temos que ter uma disciplina, nós temos que nos propor a sermos vigilantes, a querer concordar com Deus e com a sua palavra. Momento após momento, situação após situação, circunstância após circunstância, nós sempre vamos ter a oportunidade de decidir pelo velho Carlos ou decidir pelo Carlos que Deus criou em Jesus Cristo, ou decidir pela velha natureza ou decidir pela nova natureza que nos foi dada, ou chutar e xingar ou abençoar e andar no Espírito. E esse processo de concordar com Deus nas situações cotidianas, em cada decisão que a gente toma, momento após momento, é um processo que a Bíblia chama de mortificação. Ou seja, eu mantenho o velho Carlos como a palavra de Deus declarou que ele está morto. O
pecado já não tem poder sobre nós. Ele está presente, mas não tem poder. Eu tenho que concordar e andar nele. É uma decisão que eu tomo. Isso está escrito aqui em Romanos 8, 13 e 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Bom dia. Para a separação de Deus, para o afastamento da vontade de Deus. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só o Filho de Deus pode ser guiado pelo Espírito de Deus, porque só o Filho de Deus tem a nova natureza e a presença do Espírito de Deus. Esse processo de mortificação, de deixar quem está morto, morto, e viver na nova natureza que nós recebemos, a palavra chama de santificação. Você se separa cada vez mais. Ou você se afasta de Deus, não para a eternidade, não para a questão de salvação. Nós estamos falando aqui da nascido de novo, de crente, de vida prática, de vida diária, de vida cotidiana, de dia a dia, de momento a momento, de escolha a escolha. Ou você vive na carne e se afasta, caminha para a morte, ou você concorda com a palavra que declara que a sua velha natureza já está morta, mantém ela morta, não aceita a sugestão da velha natureza, que traduziu aqui, mortificar-vos os feitos do corpo, aí você tem como consequência a vida eterna, conforme Gálatas 6,8 que nós lemos. Se você semeia do Espírito, você colhe vida eterna. Se você semeia na carne, você colhe corrupção. Isso é algo que acontece, que é necessário que aconteça, desde o momento que você nasce de novo, até o dia em que a gente sair desse planeta. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Esse processo de santificação. O processo de santificação é o processo em que nós aprendemos a ser o que nós já somos. A palavra fala que nós já somos santos, então a gente tem que aprender a viver como santo. É o que Efésios fala, que a gente tem que andar do modo digno da vocação a que nós somos chamados. E a mortificação é o processo pelo qual a santificação acontece. Você não responde às inclinações da carne, mas você responde ao guiar do Espírito Santo, ao conduzir de Deus. E isso é dito em todo o Novo Testamento. Essa doutrina da mortificação, que é o processo pela qual a santificação acontece na prática, é dito em todo o Novo Testamento. É um dos principais ensinos para o nascido de novo. Todo nascido de novo tinha que conhecer bem esse assunto, porque esse assunto é que nos dá vitória no dia a dia. Nós, crentes, fazendo um monte de burrada, tomando um monte de decisão, nos permitimos viver sobre um monte de sentimentos ou pensamentos que não tem nada a ver com a nossa nova natureza, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, porque não pratica a mortificação diária, não pratica a santificação, não se permite ser separado pelo Espírito de Deus no dia a dia. Então nós vamos ler alguns versículos aqui, em vários lugares do Novo Testamento, aonde o linguajar, que eu vou até levantar um pouquinho mais a voz aqui, quando chegar no lumicolor, no amarelinho, no que eu quero frisar, para que os irmãos percebam o processo de santificação, a questão da mortificação. Por exemplo, lá em Mateus 16, 24, está escrito assim, ó: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Está falando de mortificação. Tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9:23 e Marcos 8:34, a mesma coisa é dita. A gente tem que se negar a si mesmo.
não responder à velha natureza. É uma questão de a quem você se oferece. Tudo depende da nossa decisão. Romanos 5,19. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Romanos 5,19. Romanos 6,4. Assim também andemos nós em novidade de vida. Em Romanos 6,6. Não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,11. Considerai-vos mortos para o pecado. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Em Gálatas 5,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a separação, para a morte, ou da obediência para a justiça. Romanos 6,16, que concorda com Gálatas 5,16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Repetindo Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É a característica do Filho de Deus. Em Romanos 8,36, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Em Romanos 12, 1 e 2, conhecidíssimo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados ou não conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 13, 12. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. Revestimos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Em 1 Coríntios 9, 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina. Os atletas lá que vivem, toma a Olimpíada no café da manhã, almoça a Olimpíada, lancha a Olimpíada, vai dormir com a Olimpíada, porque o cara vive em função disso, para ganhar uma medalhinha de prata, ouro ou bronze. O atleta, ele vive em função disso. O pessoal lá, seja no CT do Atlético ou do Cruzeiro, alimentação balanceada, treina, chuta, faz não sei o que, para ver se ganha um campeonatozinho aí. Aqueles, 1 Coríntios 9, 25 e 27, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro. Observa o linguajar, olha como a gente está falando aí, ó. A si mesmo se nega, se oferece, anda, oferecei-vos, mortificar, apresentar, ser transformado, deixar as obras da terra, andar na dignidade, não se dispor para a carne, em tudo se dominar, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Você deixa o velho Carlos onde ele tem que ficar, calado,
e escuta a voz do Espírito. Lembra daquele programa? Calada, e o reduz à escravidão. A nossa suficiência vem de Deus, 2 Coríntios 3, 4 e 5. E 2 Coríntios 4, 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Em Filipenses 3,10, conformando-me com ele na sua morte. Em Efésios 4, 22 e 24, vos despojeis do velho homem, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Em Colossenses 3, de 5 a 12, fazei morrer a vossa natureza terrena. Mais para frente, despojai-vos igualmente de tudo isso, vos despir do velho homem, vos revestir do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento daquele que o criou. Em Tito 2, 11 e 13, porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas, eu não quero mais, a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Agora eu até lembro desse versículo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Em Hebreus 12, 1 a 4, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que fica espremendo com a força o tempo inteiro e nunca cessa. Essa aí eu já lembro do pastor Geraldo. De todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Em Tiago 1, 21, portanto, despojando-vos, jogando essa roupa fora, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, dá boas-vindas, receba com mansidão a palavra que já está implantada em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui está falando tanto da questão da salvação, justificação, como da questão situacional. É ela que preserva o nosso pensamento, as nossas decisões, as nossas emoções. Está vendo como passeia na Bíblia inteira? Nós passamos lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Romanos muitas vezes, em Gálatas, em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, nos Coríntios, no Tito, no Hebreus, no Tiago. Agora a gente chega aqui no Pedro, 1 Pedro 2, 1 e 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. É algo que você tem que se despojar, parar com essa palhaçada, como se diz, de hipocrisias e invejas, que são obras da carne, que a gente viu, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente. Vai ver o neném quando quer mamar, enquanto não dá a chupeta lá, ele não para de chorar. Como crianças recém-nascidas, só aquele menininho que não chora de jeito nenhum, né? Como é que ele chama o Samuelzinho? Tem gente que conheceu um Samuel desse tamanhozinho, não chora para nada, acho que nem se beliscar. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. 1 João 4,8, para vivermos por meio dele. E para fechar, Apocalipse 22, 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A vida do santo tem que ser de santificação. Assim como a do injusto é aprontar isso aí que a gente sabe ver na televisão todo dia. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, como a gente viu na semana passada, aquele versículo de Filipenses 2,12, que fala para nós desenvolvermos a nossa santificação, a nossa salvação, ou seja, praticar a santificação, é um versículo que, assim como todos os outros, esses que nós lemos,
E em Gálatas 5:25 também fala que se a gente vive no Espírito, a gente tem que andar no Espírito. São versículos que demandam, que pedem atividade. Corro, luto, permito, me entrego, ofereço, me nego. Tolo o crente que acha que não precisa fazer nada. Evidentemente que esse esforço, essa luta, como Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne, essa atividade toda vai ter recompensa. Isso não tem nada a ver com a salvação. A salvação tem a ver com a obra consumada. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Mas a partir do momento que você nasceu de novo, nós fomos nascidos de novo com um propósito, para uma vontade, com um objetivo, para obras preparadas de antemão. E essa obra, essa vontade, esse desejo de Deus é a nossa separação, é a nossa santificação, é nos usar. Mas para isso a gente precisa se despojar, se oferecer, negar, não dar resposta para, mas se oferecer para. Ou seja, ser crente é ser ativo. O crente precisa trabalhar, porque se ele não fizer, quem é que vai fazer? Eu até hipoteticamente falei aqui que se não fosse para ser assim, no momento de novo, no momento que a gente nascesse de novo, plim, já piscava lá no céu. Quem que ia pregar o evangelho na Praça Sede? Quem que ia divulgar o evangelho? Aliás, os 12 apóstolos já teriam sido arrebatados, não tinha sobrado para ninguém. 21 séculos de história sem testemunho de Cristo. Então o crente, ele foi chamado para a atividade. Mas para ele agir, ele não pode agir em si mesmo. Ele tem que estar cheio do Espírito, andando no Espírito. Por isso que na semana que vem, a partir da semana que vem, nós vamos ver qual que é o fruto do Espírito. Porque o fruto é a evidência da atividade. Lembra que quando Jesus chegou lá na figueira, não achou figo, ele ficou com fome e ficou chateado e amaldiçoou a figueira. Não estou falando aqui que o crente é amaldiçoado, mas ele perde alguma coisa. Ele perde comunhão, ele perde galardão e ele perde oportunidade. Então vamos ficar esperto e abrir o olho. Amém? Pastor Geral, pode orar.